Vamos então falar dessa ginecomastinônica proteína chamada proteína da soja. Ah, quanta loucura, não é mesmo? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a soja é melhor do que o que você imagina. Leandrão, eu odeio soja. Vai com esse negócio de soja. Fica tranquilo. Eu não sou da seita dos adoradores de soja. Você não precisa ter na sua dieta. Fica tranquilo. Só que você pode colocar a soja na sua alimentação. É disso que se trata. Ela é uma proteína considerada hoje de alto valor biológico. Qual que é esse número de valor biológico? 78. Quanto é do frango? 80. Do peixe, da carne? 81. Então você vê que está muito próximo. Farinha, concentrado e isolado. Nós podemos consumir essa proteína de dois grandes grupos, vamos colocar aqui. O grupo dos alimentos, realmente você está falando do grão da soja, da proteína texturizada, etc. E de uma proteína isolada da soja. Quais são as diferenças? Quando você fala da soja em termos de alimento, você está falando de um grão e que ele vai ter proteína, carboidrato, gordura, fibra, tudo. Show de bola, só que, vamos dizer uma dieta vegan, que eu vou consumir uma proteína de soja um pouco mais acentuado. O que vai acontecer? Eu vou ter que consumir junto muita gordura, carboidrato e fibra. Isso pode ser interessante, fazer parte da minha estratégia, me atender e me gerar mais resultados, bem como pode ser contraprodutivo, porque uma quantidade de fibras em excesso vai me dar diarreia, muita gordura, muito carbo. Se eu estiver fazendo uma dieta cutting de perda de peso, Leandro Twin já ensinou a montar dieta cut? Sim, sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Inclusive vocês gostam de ficar brincando, né? Leandro Twin, mas como ganhar na Mega Sena e tal? Eu gosto, viu? Eu fico acompanhando. Então numa dieta cut pode te atrapalhar na perda de peso. E aí pensando nisso, se isolou a proteína da soja e aí se criou um suplemento, a proteína isolada da soja, a qual não tem a presença das isoflavonas. As isoflavonas são fitoestrogênios, são hormônios femininos vegetais, assim como a turquesterone é um hormônio masculino de forma vegetal, é um fitoandrogênico. Você já viu alguém ficar grande tomando turquesterone? Você nunca viu. Então, você vê alguém que criou ginecomastia comendo soja? Não é verdade. Eu conheço um cara que comeu soja e teve ginecomastia, seu vídeo é uma porcaria, eu vou fechar porque você é louco. Você não está errado, eu sou até louco mesmo, mas na parte da soja você errou. Porque provavelmente aquela pessoa já teria, de qualquer maneira, sei lá, por genética, por adiposidade, por idade, por excesso de hormônios que podem vir de fora ou não. Enfim, essa pessoa já teria de qualquer maneira. E por coincidência ela comia soja e ela associou isso. Temos um estudo que você pode procurar aí depois, soja ginastas. Você vai encontrar esse estudo que mostra claramente que não tem impacto nenhum, isso é muito pouquinho. Você não vai tratar uma mulher com um grau altíssimo de menopausa com fitoestrogênico, você entende? Então se fosse realmente igual a um hormônio, a gente estaria usando isso muito mais. Ainda sobre a suplementação, eu tenho que reforçar. A suplementação, ela pode ser interessante, mas ela pode ser desinteressante, eu vou reforçar isso. Você comer um alimento completo é uma primeira opção sempre. Então primeiro eu vou tentar encaixar aqui a soja. Só que aí eu vi que quando eu coloquei a soja eu estourei a gordura. Aí sim, beleza, eu vou pensar em colocar a proteína isolada da soja no que eu precisar. Não é que eu vou tirar toda uma e colocar outra. Não, eu vou deixar aquela primeira e adicionar essa segunda sob demanda. Você falou sobre o valor biológico. Como é que eu meço um valor biológico? Nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Quando você fala dos não essenciais, são os que o nosso corpo produz. A partir de qual? Dos essenciais. Logo, os essenciais eu tenho que ingerir e quando eu ingiro eles, além de eu me abastecer com eles, eu consigo produzir os não essenciais caso haja alguma carência. Pensando nisso, a soja ela tem um valor biológico de 78 porque ela nos apresenta, nos dá os aminoácidos essenciais numa quantidade muito interessante. E os três principais, quando falamos disso, isoleucina, leucina e valina, que são os aminoácidos de cadeia ramificada ou abreviados do inglês BCAA. Temos também a questão da digestibilidade, a qual a soja é devidamente aprovada. Pergunta,
Posso trocar a carne vermelha por proteína da soja por soja? Pessoal, quando a gente pensa nos termos práticos, recuperação, estética, hipertrofia, entre a proteína da carne vermelha e a proteína da soja, nós estamos dizendo seguramente de algo muito equilibrado. Você não vai observar diferenças relevantes entre a hipertrofia vinda de uma alimentação com soja ou de carne vermelha. Então, em termos de proteína, sim, você pode se apoiar na soja. Só que essa troca, ela tem que ser feita de forma cuidadosa, porque a carne vermelha oferece outras coisas, por exemplo, o ferro, a qual a soja não oferece, se você for ainda bater a proteína, em níveis significativos. Portanto, quando você for fazer essa troca, você precisa fazer compensações que são totalmente possíveis. Porém, não adquirimos ferro só de origem animal, só da carne. Então não é porque você manda a carne vermelha que você vai ter carência de ferro, não é isso. Eu só estou dizendo que se você faz uma troca 100% equivalente, não. Mas normalmente quando você consome carne vermelha, você está muito mais preocupado com proteína do que com qualquer outra coisa. Pensando assim, a proteína da soja vai atender. É muito indicado que você consuma proteína de soja no lugar da carne vermelha quando você tem níveis de colesterol ruins. Então, se você tem um perfil lipídico mau, é mais interessante você reduzir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de soja, que isso tende a gerar, num médio prazo, a melhora do LDL e também do HDL, claro. As isoflavonas podem diminuir os sintomas de uma menopausa? Pessoal, é muito complicado dizer isso, porque depende de quantidade, de grupo avaliado, de grau de intensidade. Então, você se basear nisso para garantir, vou melhorar o meu climatério com soja, normalmente você não vê essa prática clínica. O que você vê é o pessoal passando medicação mesmo. Doutor, onde eu posso comprar a proteína de soja? Você pode comprar na Growth Suplements. Por que você também nos dá um outro panorama de outras proteínas vegetais muito relevantes? Não que eu queira ser vegetariano de repente, mas se eu sei proteínas vegetais que podem me ajudar, eu posso variar mais minha alimentação, baratear, etc. Então, tudo bem. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui com top fontes de proteínas vegetais. Dá uma conferida.